Levante as suas mãos, aleluia. Feche os seus olhos. Talvez você vai enxergar com os olhos fechados nessa noite. Fabiano, quem que eu vou enxergar? Você vai enxergar o Espírito Santo ao seu lado. Você vai enxergar os sinais. Você vai enxergar Ele te tocando hoje. Você vai enxergar Ele agindo na sua vida hoje. Você vai enxergar Ele agindo na sua casa, na sua família. Oh! Ele é belo, Ele é lindo. Aleluia. Talvez você só precisa dizer isso nesta noite. Espírito Santo, até aqui eu cheguei por minha força, mas eu preciso da tua força hoje. Talvez você chegou aqui vazio, não tem problema, o importante é que você veio. Mas se você deseja transbordar da presença manifesta do amado Espírito Santo, eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma oração perigosa, de verdade. Feche seus olhos. Eu quero te desafiar a fazer uma oração muito perigosa. Você vai entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo. Você vai entregar a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento. Ei, você vai entregar agora tudo ao Espírito Santo. Talvez você chegou até aqui, mas Ele quer conduzir o teu lar, a tua casa, a tua família, as tuas finanças. Ele quer conduzir a tua vida. Talvez exista uma estratégia que você está aguardando há muito tempo, mas você não consegue. Sabe por quê? Porque vem dEle. Então eu quero te incentivar a fazer uma oração e dizer para Ele: Espírito Santo, até aqui eu cheguei, mas a partir de hoje eu te dou liberdade para agir na minha vida em áreas que nunca foram tocadas. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para dirigir os meus passos a partir desta noite. Eu não vim para a igreja simplesmente para participar do culto. Eu vim aqui para entregar um culto vivo, racional. Eu vim aqui para ser tocado, guiado, direcionado, influenciado. Eu quero viver sobre a tua manifestação. Espírito Santo, toca as nossas vidas. Espírito Santo, toca o nosso interior. Espírito Santo, existem áreas em nossa vida que o Senhor deseja trabalhar. Então nós te damos acesso agora. Mesmo que isso nos custe algo, nós estamos te dando acesso agora. Toque nessas áreas. Interrompa tudo aquilo que nós queremos fazer, para que o Senhor possa realizar uma obra extraordinária, sobrenatural. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós não queremos um vento passageiro, nós queremos um vento contínuo sobre as nossas vidas. Nós te desejamos mais que qualquer coisa nessa terra. A tua pessoa é muito mais importante, muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Toca as nossas vidas, Espírito Santo. Toca as nossas vidas, Espírito Santo. Se for possível, aumente um pouco mais da tua presença manifesta neste lugar. Aumente a tua presença, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós não dizemos bom dia, nós não almoçamos com a tua pessoa. Espírito Santo, nos perdoa porque nós chegamos até aqui hoje e nós não reconhecemos a pessoa maravilhosa que tu és. Espírito Santo, nos perdoa
porque fizemos muitas coisas e andamos por muitos caminhos sem a Tua presença, sem a Tua direção. Fizemos negócios, estamos trabalhando e chegamos até aqui, mas nós queremos sair daqui sob a Tua influência todos os dias na nossa vida. Todos os dias, todos os dias. Você pode dizer todos os dias? Todos os dias. Pode dizer todos os dias. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família Vida. É um privilégio receber cada um de vocês aqui nessa noite. A essa família que não para de crescer. Porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Walter e a Andréia, você que está nos honrando aqui pela primeira vez, você vai receber um papelzinho, uma caneta. Se você puder anotar os dados que estão ali, depois você entrega no final para eles novamente. O Walter está ali, pode pegar lá, vai estar ali com o Nicolas. Ele vai olhar para você, vai te entregar um papel e uma caneta. Se você puder preencher, amém? Sejam todos muito bem-vindos a essa família. E se prepara, porque a tua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dizia, eu recebo essa palavra. Vai se cumprir na minha vida. A partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? Amém? Nós estamos finalizando hoje essa série de mensagens com o título A Manifestação do Espírito Santo. Hoje nós vamos encerrar ela. Claro que nós estamos aprendendo de algum tempo para cá a entender e a não cometer mais esse erro de ignorar a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas, quem aqui começou a dizer bom dia, Espírito Santo? Quem aqui já tomou café com o Espírito Santo? Você é crente demais para entender que você só reconhece o Deus Todo-Poderoso. Deus, nós temos entendido que é o nosso Pai, é o nosso Abba. Ele agiu no Antigo Testamento de uma forma sobrenatural. Enviou Jesus, o seu Filho, por 33 anos e meio, e Ele agiu nessa terra de uma forma muito sobrenatural. É por isso que nós estamos aqui hoje, para juntos compartilharmos, recebermos a palavra juntos. Por quê? Porque Jesus venceu, amém? Jesus é um vencedor. Você pode dizer, eu também sou um vencedor. Amém? Porque Jesus é, e nós herdamos tudo que Ele herdou. Ele é um vencedor, e a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Aleluia! E é muito tremendo, e Jesus, Ele deixou bem claro, eu estou indo, mas eu vou enviar. Quem que eu vou enviar? O Pai. Eu vou enviar um amigo, um encorajador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Talvez eu e você passamos parte da nossa vida dentro da igreja. Eu fiz isso durante 15 anos, 10 anos. Convivendo com Deus sem conviver com o Espírito Santo. Fabiano, como isso? A gente convive com Deus, mas não reconhece a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos falar hoje sobre a presença dele em nós, amém? A presença do Espírito Santo em nós.
é muito violento. Mas nós temos que entender. Charles Finney, um homem extraordinário que trouxe um avivalista em 1832, um homem que teve grandes experiências, viveu revolução. Finney, ele era advogado e ele não estudava a Bíblia, não tinha um conhecimento, não era convertido, até que um dia ele, nos livros de direito, tinha alguns pontos da Bíblia, alguns versículos, e aquilo lá começou a mexer com ele, até que chegou um momento que ele falou: eu preciso conhecer mais dessas palavras. E foi aonde ele conseguiu a Bíblia e ele começou a meditar nas Escrituras. E aquilo lá começou a entrar dentro dele, a palavra. O Senhor começou a agir na vida de Finney. O Espírito Santo começou a mover ele. Chegou um determinado dia na vida dele que ele dobrou os joelhos. Só que ele dobrou os joelhos e ele falou: pode chegar pessoas aqui que vão falar. Em parte dessa mensagem da manifestação nós falamos sobre o se dobrar perante o Senhor. E a gente viu que o Senhor, Ele quer que nós se dobramos. E Finney, ele não se dobrava. Ele era um camarada muito intelectual, de uma oratória extraordinária. Ele sabia o que estava fazendo e falando, na mentalidade dele, até que um dia ele foi tomado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo visitou ele, levou ele ao chão. E ele não queria, porque ele estava com vergonha das pessoas. O que vão pensar? Ele não tinha se dobrado ainda lendo a Bíblia, porque existia o orgulho dentro dele. Até que um dia o Espírito Santo moveu. Eu não posso mudar ninguém, nenhum pastor, nenhum líder de célula, ninguém. Você nunca vai ver nós proibindo você, nunca. Essa não é o papel de nenhum líder. Esse homem e todos os avivalistas, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós não conseguimos mudar ninguém. Você vai ver Jesus fazendo algo sobrenatural e sempre dando liberdade para as pessoas viver sobre a manifestação. E Finney se dobra e ele reconhece. E ele reconheceu Alessandro, sabe por quê? Porque ele começou a gritar: não importa o que eles vão pensar de mim, a única coisa que eu quero é continuar vivendo sobre essa eletricidade. Ele achou que estava tomando choque, ele achou que ia morrer. Quando você estudar sobre a história de Finney, você vai ouvir. Ele achou que ia morrer por tanta eletricidade dentro dele. O Espírito Santo veio e ele começou a gritar. E ele não estava mais preocupado, porque o orgulho saiu. Só tem alguém que pode me libertar do orgulho, da minha arrogância, do meu ódio, da minha raiva, da minha falta de perdão. Não é os muitos argumentos em algumas reuniões. É o Espírito Santo, se você der liberdade, rasgar o coração nessa noite. Finney era o orgulho. O que está dentro de você que impede você de viver uma manifestação diária do Espírito Santo? Eu não quero ter mais experiência, eu quero ter um relacionamento com Ele diário. Eu tive várias experiências, eu sei que vocês também. A pergunta é: faz quantos anos que foi a última experiência? Presta para mais nada, a não ser testemunhar de algo que você não vive mais hoje. A experiência é boa, o relacionamento é sobrenatural.
Você e eu podemos testemunhar todos os dias daquilo que Ele está fazendo hoje na minha vida. Eu estou falando para pessoas que vivem dificuldade como eu. Eu estou falando para pessoas que enfrentam problemas como eu diariamente. Eu estou falando que você pode sair daqui e enfrentar lá fora. Aqui dentro nós aceitamos Jesus todos os dias, somos cheios, tomados, possuídos pela presença dEle. A pergunta é, e lá fora como que nós somos? No meio do desafio, do caos. Finney foi trocado em uma área que ele nunca deu liberdade. Lia a Bíblia todos os dias, mas ainda não tinha um encontro com o Espírito Santo. Até que ele chegou em Jeremias 29, 12, 13. Vou ler para vocês. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu o ouvirei. A pergunta é, por que ele não está ouvindo? Porque você não está orando. Ô louco, verdade. Aquele que não ora não tem como. Como que Deus vai ouvir alguém que não fala com Ele? Amém? Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Nós acabamos de ouvir Deus relacionado a algumas situações. Agora há pouco, na oração das 5 aqui. Algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Uma delas foi um menino segurando um cão raivoso. Ele não dava conta com a corda, ele segurava, o cão ia para lá e para cá, mas ele não soltava, Alessandro. Aquilo trazia transtorno para aquela criança, mas ele não soltava. Existem algumas coisas na nossa vida que traz transtorno, que traz caos, mas nós não soltamos. Mesmo que nos custe a vida inteira carregando algo que Deus nunca mandou carregar. Por que, Fabiano? Porque eu não estou falando com meu pai e ele não está me ouvindo. Quando vocês me chamarem, quem tem que chamar? Deus tem que te chamar? Para conversão, não foi eu, ele me chamou, é verdade. Agora, para manter um relacionamento, todo mundo quer ouvir Deus. A pergunta é, quantos que estão parando para falar com Ele? Não tem como viver uma manifestação, a presença dEle em nós, se nós não falarmos com Ele. Há outro versículo: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, em primeiro lugar. Em que lugar? Depois de um dia de trabalho, aí você vai lá orar, amém? Não é assim. Depois que você tomar o café da manhã, pode ser. Se após for para despertar para você orar e falar com Ele como nunca. Diga em primeiro lugar. Finney lia a Bíblia. Falava com o pai. Mas um dia isso aqui mudou a chave no coração dele. Foi aonde ele foi eletrocutado pelo Espírito Santo. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Fala com seu pai que você não vai se decepcionar. Busque nele a solução para tudo que você está enfrentando. Fale com ele. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Amém? Depois você medita lá. Essa geração estava escrava, vivendo no cativeiro. Não é sobre isso que eu vou falar. Mas eles estavam vivendo caos, Ariel. E Deus falou para eles no meio do caos deles, no meio do exílio, no meio da escravidão, no meio de percas, familiares tinham sido mortos. Deus falou, vocês têm que clamar de verdade.
É lá do coração, não é de palavras. Eu quero que vocês se expressem comigo do coração. É muito tremendo que em João 14, 23 diz assim, Jesus falando para mim e para você. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e Ele, nós iremos a Ele. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e Ele vai vir fazer morada. E faremos morada nele. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. A presença dele em nós, a presença manifesta do Espírito Santo em nós, todos os dias da nossa vida. De verdade, quantos de nós que estamos aqui queremos viver essa manifestação diariamente na nossa vida? Todos os dias você ter um relacionamento sobrenatural com Deus. Todos os dias você andar naturalmente nessa terra, mas usufruindo do sobrenatural. De verdade, quantos de nós que estamos aqui, que desejamos mesmo a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas? De verdade. Todo mundo quer o avivamento, a manifestação do Espírito Santo. Todo mundo quer ver a cidade transformada. Eu quero, eu desejo. Como que isso pode acontecer, Fabiano? É num culto como esse, onde de repente você recebe uma palavra, você adora, você está alegre, chegou triste, já começa a se alegrar. As experiências vêm, de repente Deus vai te dar uma visão hoje, amém? De repente Deus vai mostrar o plano da sua vida durante 10 anos, a partir de agora. Você vai sair daqui com um projeto de Deus. É algo extraordinário. O avivamento não é isso. A manifestação da presença de Deus não é somente isso. Fabiano, o que é? É quando o Espírito Santo, ele invade a terra, ele começa a tomar controle de tudo. É quando o Espírito Santo invade a minha vida, e ele começa a mudar a minha maneira de agir. Por mais que eu tenha me esforçado, mas ele me traz muito mais mudança. Ele começa a melhorar a minha vida. E é muito tremendo, porque a maneira que ele vai melhorar a minha vida não é a maneira que me agrada, amém? Ele vai te levar, muitas das vezes, e vai falar com você, eu quero que você comece a jejuar como você nunca jejuou. Quantos anos você está me servindo? Eu te sirvo há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Nesse tempo, quanto tempo de jejum? Quanto tempo de jejum? Nesses 5 anos, quantas vezes você meditou na Bíblia e entendeu pelo menos um versículo? Talvez você vai começar a ouvir. A presença dele vai vir sobre a sua vida. A presença dele em nós. O avivamento, a manifestação do Espírito Santo não é para um culto ser legal, ser alegre, fazer algo diferente. É quando lá no céu começa a invadir a terra de uma forma que nós começamos a valorizar muito mais a presença do Espírito Santo do que as outras coisas que deveria ser o segundo, terceiro, quinto, sei lá que lugar, mas menos o primeiro. E lá vai o primeiro. Talvez você valoriza muito mais o seu casamento do que a presença dele. Você tem que valorizar, com certeza. Mas existe muitos relacionamentos à beira de um precipício, porque Jesus, a presença do Espírito Santo, não é o primeiro. Amém?
um relacionamento com o Espírito Santo de uma forma que gera comunhão, que traz um relacionamento prático, que você ouve e pratica, sendo com Ele, conduzindo a sua doce presença, que está conosco, em nós, sobre nós, né? O que move a minha vida diariamente, a minha dor. O que move a minha vida diariamente, os problemas financeiros que eu tenho. O que move a minha vida diariamente, o meu trabalho. O que move a minha vida diariamente, os meus sonhos. O que move a minha vida diariamente, a presença do Espírito Santo. Deveria ser. Mas você sabe se é verdade ou não. Se nós começarmos a entender que a presença do Espírito Santo ela é muito mais importante do que qualquer outro assunto, nós vamos começar a avançar de uma forma muito extraordinária. Você sabe por que a igreja de Atos 2 começou a crescer? Porque Deus começou a atrair quando eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Nós temos entendido algo, nós podemos fazer, nós podemos cuidar, nós vamos amar, nós vamos investir em pessoas, nós vamos cuidar, nós vamos discipular, nós vamos ter muita célula, mas é Deus que vai atrair. Por que, Fabiano, que Deus atraiu? Porque eles decidiram valorizar a presença e se tornou em primeiro lugar. Foi quando o Finney se tornou um dos homens que mudou a história daquela época. Porque ele decidiu valorizar a presença do Espírito Santo. Ele decidiu perder a vida, gastar a vida. Talvez para algumas pessoas não faz muito sentido. Por que, Fabiano? Porque existem algumas coisas que traçam a rota na nossa vida, que desconstrói a rota da eternidade. A rota da eternidade é marcada por diariamente uma busca pela presença do Espírito Santo. Quando você se encontrar vazio, continue lá até que você saia cheio. Continue lá. Nós ouvimos. Existem pessoas que começam a chorar por causa da presença do Espírito Santo e elas não conseguem orar. Existe uma oração muito mais importante do que as palavras, são as lágrimas. Qual foi a última vez que você ficou desesperado, em pranto, em choro, por causa da presença dele na sua vida? A geração que nós temos hoje, infelizmente, é uma geração que não tem lágrimas. Nós precisamos voltar e entender o que Jeremias viveu. Por isso que ele conseguiu escrever aquela carta, aquele livro de Lamentações. Quando a gente começa a ler Lamentações, a gente fala, esse cara está completamente depressivo, verdade? Mas quando ele chega em Lamentações 3:21, ele começa a dizer, eu quero trazer a memória que me dá esperança, eu vou mudar, eu vou traçar uma nova rota na minha mente, no meu coração, eu quero algo diferente, eu quero viver o que é bom, eu quero viver, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, então eu vou começar a consumir aquilo que vai me consumir, que é a presença do Espírito Santo. Porque talvez você está no meio de uma situação que está te consumindo, sabe por quê? Porque nós estamos, infelizmente, valorizando muito mais a dor do que a presença do Espírito Santo. Buscar todos os dias por essa presença manifesta. Não existe manifestação sem volta à leitura constante da Bíblia e oração fervorosa. Não tem como viver uma manifestação. Não tem como viver um mover sem meditar na Bíblia. Não tem como. Você quer viver milagre? Você quer viver uma manifestação? Você quer viver coisas novas? Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a mergulhar nas escrituras sagradas. Começa a ler. Não estou falando para você ler a Bíblia num ano. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ler a Bíblia. Todos os dias, um versículo, 2. Até que tenha uma sede. E já já você vai estar lendo a Bíblia em 6 meses. É verdade.
O importante é você começar com um versículo. A pergunta é, faz quantos dias que você não abre nem a Bíblia? Eu nem tenho Bíblia, mas tem um celular que tem Facebook, tem tanta porcaria. Perdoe pelas palavras. Mas tem muitas coisas que desinteressam, desconstrói e muda o nosso caráter, que está na palma da nossa mão. Se eu fosse perguntar o que te moveu durante essa madrugada, talvez foi o seu celular, ficou a noite inteira, a madrugada inteira, vendo coisas que não deveria. A gente fica bem acordado nas madrugadas com o celular na mão, sim ou não? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia na mão, dorme na hora. Quem tem insônia, pega a Bíblia. Não consigo dormir, pega a Bíblia. E me fala no próximo domingo se você dormiu ou não. Pega a Bíblia. É um sonífero para muitos. Mas você vai se despertar na leitura, amém? Como que nós vamos mudar essa geração? Na força do braço? Da nossa razão? Já era. Prejuízo na certa. Ele muda. Mergulha nele. E é ele que vai começar a fazer as coisas acontecer. Amém? Amém? Não existe privilégio maior do que hospedar o próprio Deus em nosso corpo. Quem que você hospeda aí? Dá uma olhada para essa pessoa. Você não entendeu, foi nada. Você hospeda o Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo. Está entendendo, Sueli? Se eu carrego o Espírito Santo, por que eu tenho que carregar a dor? Por que eu tenho que viver de uma forma que desagrada a Ele? Está entendendo, Maria? Eu carrego a pessoa mais importante do universo. O meu amigo, o meu companheiro. É aquele um mesmo. Que quando você não tem nenhuma força, nenhuma coragem, não está animado para nada. Mas ele está lá na presença do Pai com gemidos inexprimíveis. Por causa de você. Nós vamos cansar, nós somos seres humanos, não tem problema cansar. Nós nunca podemos nos cansar de buscar a presença manifesta do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que privilégio! O teu privilégio hoje é muito maior do que o de Davi, do que o de Jeremias. Eles buscavam, de repente falava, passava um tempo e não falava. Hoje você pode ouvir todos os dias, está entendendo? Todos os dias a presença. Deus, Ele quer falar com você todos os dias, todos os dias. Amém? Temos que aprender a hospedar a presença de Deus e manter essa presença viva todos os dias de nossa vida. Através de como, Fabiano? Como que eu vou manter viva essa presença? Levanta a mão. Como? Como? Eu vou te responder com essa mão profética levantada. Você vai procurar Ele desesperadamente todos os dias. É você que vai ficar louco, enfurecido, buscando Ele. É você. Como? Bíblia, oração, jejum. Como? Como que é? Qual que é a receita do avivamento? Qual que é a receita? A gente vê as igrejas grandes, não tem? Daqui uns dias nós vamos lá para Marília. A nossa igreja está acabando de construir lá, para 5.000 pessoas sentadas. Você vai lá, vai conhecer lá. Você vai ver o que é que acontece lá. O que vocês fazem? Come a Bíblia. Crianças oram 3 horas por dia. Quantas horas? Quantos minutos você ora por semana? Esse ano, quantos minutos você orou de verdade? Esse ano você ouviu Deus como? Você não consegue ouvir, só está na carne. É bolo, é torta, tem que comer mesmo. Mas e o dia que você jejuou, qual que foi? É bom comer, não é bom? Mas você vai entender o propósito de uma vida de sacrifício nessa terra, em buscar uma presença manifesta todos os dias na sua vida.
A minha vida está dando tudo errado, porque você está agindo na força do braço. Busca Ele, você vai ver a mudança radical. Tem pessoas que ouvem Deus no meio da lama, tá podre, tá sujo. Deus fala mesmo. Eu vou falar para você, tem pessoas que Deus responde, muda a história, abençoa essa pessoa, nunca mais ele fala com Deus. Não tem ninguém assim não, né? Eu quero incentivar eu e você a nós entendermos que nós temos que valorizar, andar na presença. Fabiano, quem que andou na presença? Abrão. Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Quantos anos? Para as pessoas que têm mais de 50 aqui. Tem alguns, meu pai, minha mãe está ali, tem. Eu estou muito velho para isso. Declara que você está velho, que você vai ficar velho mesmo. Quantos anos Abrão ouviu Deus? Mas ele tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. 99 anos, Bruno. Deus esperava um pouco mais de um velhinho. Tem uns quarentão aí como eu, que já está prostrado no meio de tanta dor. Sai pra lá, dor. Meus queridos, anda na minha presença, é a palavra para nós vivermos uma grande manifestação. Anda na minha presença e seja o quê? Íntegro. Desde o início da criação, Deus tomou a iniciativa de vir e estar conosco e andar com o homem. O Senhor vinha todos os dias na viração do dia, para estar com quem? Com Adão. Deus, Ele quer estar comigo e com você alguns dias, não todos os dias. Vamos valorizar essa presença. Ele deseja andar conosco todos os dias. Ele quer ir para o seu trabalho junto com você. Ele quer fazer a caminhada na academia. Ele quer estar junto. Vai sair daqui, vai comer um lanchinho. Ele quer estar lá junto com você. Amém? Não tem problema. O que tem problema é nós não valorizarmos a presença dele em tudo. Nós temos que valorizar onde nós estivermos. Está varrendo, está lavando, está passeando, está andando, está no caos, está valorizando a presença dele. Amém? Por quê, Fabiano? Quem anda com Deus começa a viver sobre uma providência no meio da esterilidade. Uma mulher com 90 anos vai começar a gerar. Está falido? Como que está a tua empresa, se tiver alguém aqui empresário? O empreendedor, como é que você está? Se você começar a valorizar a presença de Deus muito mais do que a tua empresa, meu querido, você vai começar a viver sobre uma provisão. Aonde era estéril, Deus vai começar a trazer uma multiplicação. Esse ano é o tema nosso, é o crescimento exponencial, amém? Mas primeiro você tem que crescer para baixo, que há raízes, para depois você crescer para cima. Andar na presença. Quando ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores de jardim. Por que que eles escondeu? Tem alguém escondido hoje? Não se esconda nunca mais. Não tem problema o pecado que você cometeu. O problema é você continuar valorizando esse pecado. Se você entender que Deus é misericordioso, Ele muda hoje a tua rota. Ele vai começar a trazer uma clareza. Você vai começar a ser uma pessoa muito mais sensível à voz dEle. Não endureça seu coração. Não se esconda não. Talvez hoje você está meio agoniado. Não fica assim não. Deus, Ele quer tomar a tua vida e mudar completamente a sua história. Enoque andou com Deus 300 anos. Então o Senhor levou ele para onde? Para o céu. 300 anos. Quantos anos nos espera pela frente? Nós podemos, a partir de hoje, começar a melhorar a nossa maneira de se relacionar com Ele? Por que que Finney não ouvia Deus? Porque tinha orgulho nele.
uma das grandes barreiras para essa geração, as pessoas estão ficando muito orgulhosas. As pessoas, elas estão achando que são capazes de viver uma vida sem a presença manifesta. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fabiano, uma pessoa que vive sobre a manifestação do Espírito Santo, ela tem que permanecer na presença. Diga permanecer. Amém? Estar na presença do Senhor, habitar na presença, viver na presença de Deus. Os profetas diziam: o Senhor em cuja presença estou. De acordo com o texto de Hebreus 8:6, nós estamos debaixo da aliança que é superior a todas as outras alianças no ministério mais excelente de todos os tempos, das promessas superiores a todas as outras. Porém, nós ainda não aprendemos a viver e nos relacionar com a presença do Espírito Santo em nós, como viviam os antigos profetas. Nós se frustramos muito rápido com os problemas da vida, de verdade. Assim diz o Senhor. Quantas vezes fala isso na Bíblia? Muitas vezes. Algumas coisas que para nós parecem tão distantes e difíceis, para os antigos profetas pareciam fáceis e naturais. Por quê? Porque a revelação é para quem sempre está na presença de Deus. Tem uma revelação extraordinária no meio da tua confusão, no meio da tua dor, no meio da tua decepção. Tem uma confusão aí, que você não sabe como que chegou até você. Busque a presença dele, que você vai tirar uma grande lição. Existe um projeto, existe uma construção, existe salvação. Pessoas serão atingidas por meio de tudo isso que você tem passado, se você entender e começar a valorizar a presença de Deus e permanecer nessa presença a partir de hoje. Amém? A autoridade espiritual é para quem é um com a presença e com o Espírito Santo. Para que você quer autoridade? Para que nós queremos ter autoridade? A autoridade é só para quem anda com o Espírito Santo e permanece com essa presença. A gente vê isso, o profeta Eliseu. O Senhor revelava ao profeta Eliseu o que o rei da Síria falava no seu quarto de dormir. Conhece a história? O cara está lá inventando emboscada e o profeta estava sendo visitado e recebia todas as orientações. Aqui ele ficou muito revoltado. Quem é que está fazendo isso? É o profeta lá. O inimigo que agir está agindo na cidade de Umarama. Por quê? Porque falta aqueles que verdadeiramente estão na presença e permanecem na presença de Deus para sair na frente do inimigo. Nós temos que ter uma visão e confiar nessa visão de Deus. O que Deus espera de nós sobre esse tempo aqui na nossa cidade? De verdade. Que nós trabalhamos, viemos no culto, na célula, no Voiex, no sábado. Deus espera isso de mim e de você? Claro que não. Faz parte. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus, Ele quer que essa presença manifesta, comece a se espalhar na cidade de Umarama. Eu quero falar com vocês aqui. Talvez você chegou aqui vazio as primeiras vezes, sim ou não? Pode ser. Talvez hoje a presença do Espírito Santo tenha aumentado na sua vida. Talvez você tenha entendido o que é valorizar a presença do Espírito de Deus. Talvez você tenha aprendido algumas lições. A pergunta é, para que nós aprendemos isso? Para permanecer na presença e compartilhar da presença. Amém? Diga compartilhar. O nosso primeiro chamado é estar com o Senhor, amém? É amar Ele acima de tudo. É buscar Ele em primeiro lugar. É amar a Deus. E qual que é o segundo? O nosso próximo.
Amém? Amém? Como que eu vou amar o próximo se eu não estou amando nem os de casa? Falta presença. Como que eu vou lá? E mais para frente você vai saber que o teu próximo é o teu inimigo. Em alguma das vezes. Eu espero que ninguém tenha inimigo aqui, porque se tiver, esse é o momento de você rasgar o coração para Deus, pedir perdão e achar o momento oportuno que Ele vai te dar a direção. Tem algum ódio, alguma raiva aí? Não tem problema. Chegou aqui, libera. Fala, Senhor, eu cheguei, é verdade, eu estou com raiva, estou com ódio. Não... Muda a presença, amém? A presença em nós. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A presença está no meio do contrito. Amém? 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Dá uma olhada para essa pessoa e fala para ela: você não é de você mesmo. Você não é de você mesmo. Você é templo do Espírito Santo, morada, você é casa dele. Você sabe o que é o mais dificultoso nessa nossa caminhada? É que as pessoas sabem que elas são templo do Espírito Santo. Elas sabem, está na Bíblia, mas elas não praticam. Viver a manifestação da presença é permanecer com essa presença todos os dias. Como fazer isso, Fabiano? Você está falando com o contrito. Começa a imaginar, o Espírito Santo veio habitar em mim. O Espírito Santo, ele está em mim. Aí a gente começa a olhar para as nossas atitudes. Você fez alguma atitude aí que desagradou a você mesmo? A esposa, os filhos? A presença do Espírito Santo em nós, ele começa a trazer essa clareza das nossas falhas. Por que a gente tem que viver todos os dias e permanecer buscando essa presença para que ela permaneça em nós? Porque nós precisamos manifestar a presença dele. Porque se nós sairmos desse lugar que nós queremos e estamos buscando construir todos os dias, estar nesse tempo a sós com Deus, permanecer no secreto, fechar a porta para os problemas da vida, as dificuldades, dar um basta nos gritos que nós ouvimos dos problemas financeiros e começar a valorizar a presença dele. Amém? Amém? Eu estava aqui, nós estávamos falando sobre a mensagem, não sei se foi no ponto 3, falando sobre o Espírito Santo agindo, e ele promove alegria, e ele muda a nossa história, não muda? Muda! Mas aí tem a segunda-feira, olha para essa pessoa, tem a segunda-feira. E a segunda-feira, amados, é um dia extraordinário, abençoado, e que nós estamos vivendo cada uma delas com muito mais revelações do Espírito Santo, amém? Sextou, segundou também, é algo sobrenatural. E é muito tremendo porque na segunda-feira estava chovendo e de repente eu descendo a Avenida Paraná com carro emprestado e um cidadão sai do estacionamento e puf, entra no meio e some, me larga um prejuízo de R$3.000. De repente eu chego, alguns mais problemas na segunda-feira,
Deus falou, vamos aumentar a pressão. A manifestação do Espírito Santo é algo sobrenatural, mas tem muita pressão também. E de repente Deus, vamos aumentar o fogo. Aconteceu algo um pouquinho mais à tarde, para trazer um gelo no coração. Mas de repente, antes disso a minha filha ficou doente, a minha esposa ficou doente. Tudo nesse dia. E essa semana, 2 semanas atrás. E de repente a minha filha estava enferma. E ela vai caminhar para o quarto. E ela chega no quarto, ela olha para o berço. E ela fala, Jesus está no meu berço. Ele me curou, papai. Está lá 2 aninhos. A presença manifesta. Ela tem que continuar no meio do teu caos, no meio dos teus problemas. Você tem que valorizar a presença, não a dor, não o problema. Está andando a pé e tem que gastar 3 mil. E daí? Vamos valorizar a presença de Deus. Quando você começa a valorizar o caos, você vai viver um caos. Você vai ser um caos aonde você passar. Quando você começa a valorizar a presença, você vai carregar essa presença. E essa presença vai trazer algo que vai reluzir no meio das trevas de algumas pessoas que estão à sua volta. Existem alguns milagres no meio desses maiores desafios. Ei, nós estamos falando de viver uma presença todos os dias, mas não é a minha presença traz dor, traz conflito, a minha presença destrói, mas a presença dele em mim começa a construir, começa a trazer libertação, começa a trazer cura. Ei, no meio da tarde, no meio do teu caos, Deus vai visitar, Ele vai se revelar. E você está achando que nós, 2 incrédulos lá dentro de casa, ô, minha filha, quem que você viu mesmo? Aonde? A Dani foi lá. No outro dia também. Quem que visitou você? Foi Jesus, Ele me curou, papai. Eu estou falando para algumas pessoas que estão aqui, que você tem valorizado muito seus problemas. Entenda. Finney deixou o orgulho cair e ele se prostrou. E ele só levantou quando ele estava curado. Você vai ter a oportunidade de ir embora hoje para a sua casa curado. Curado. Abre mão hoje. Entrega tudo para o Senhor. Porque você vai sair daqui hoje com a eletricidade que não é energia daqui, é do céu. O Senhor quer tomar a tua vida. Ele quer se revelar para você. Ele quer começar a revelar para os seus filhos. Amém? Amém? O que você carrega aí dentro? Algumas vezes eu faço essa pergunta. O que você carrega aí? Depressão, raiva, dor, sentimentos, rejeição. O que você carrega aí? Problemas com filho, com casamento. O que você carrega? Problema financeiro? Carrega isso não. Tem um fardo que não é seu. Entrega para o Senhor. Está cansado? Não tem problema, vinde a mim. Não tem problema cansar. O problema é continuar vivendo uma vida cansada todos os dias. E valorizar a canseira da vida. Tem pessoas que já vai começar a segunda-feira triste e com feriado ainda. Desanimado, desacreditado. Tá com um fardo que não é seu. Você pode sair daqui hoje suave. Você pode mudar a tua vida hoje. Oração, meditação na palavra. Começa a jejuar se não tem feito isso. O jejum vai quebrar essa carne braba nossa. Vai destruir ela. Vai acabar com ela. Se você é muito irritado como eu era,
De vez em quando ela quer dar uma... Aí você vai jejuar para nocautear ela. Tem um homem brabo aqui, impaciente, qualquer coisinha dá uma explodida. O jejum vai quebrar tudo isso aí. Vai te moer. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Fabiano, qual que é o meu destino? Você já sabe, o seu destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma missão na terra, qual que é? Manifestar o céu na terra, amém? Amém? O que você vai fazer na terra, abençoado? Eu vou manifestar a presença do Yeshua. Eu vou manifestar a presença do Espírito Santo. Eu vou manifestar a presença do Pai. Ele ama incondicionalmente. Ei, essa palavra é para alguém aqui hoje. Você tem que amar incondicionalmente essa pessoa. Não importa. Não importa, continue. Pai, perdoa, manifestando o amor lá na cruz. Manifeste o amor. Qual é a tua missão? Eu tenho uma missão nessa terra, manifestar. Assim como é no céu, vai ser feita aqui na terra, amém? O que eu e você podemos fazer? O que eu e você podemos fazer nessa cidade? Cheio do Espírito Santo, vazio nada, a não ser trazer problema. E começar a viver uma mudança. Você pode começar a viver uma mudança a partir de hoje. Não importa como que você chegou aqui, o importante é você sair daqui tomando uma decisão para viver a manifestação do Espírito Santo. Tem que ter uma atitude, mas tem que ter uma decisão todos os dias em buscar por Ele. Amém? Amém? Os apóstolos aprenderam com o exemplo de Jesus que o maior tesouro que poderiam ter era a presença do Espírito Santo repousando sobre eles, envolvendo as suas vidas, habitando neles, conduzindo as suas vidas e ministério diariamente. Aprender a hospedar a presença de Deus em nossa vida é transbordar no Espírito Santo. Deve ser o nosso maior alvo hoje. O Espírito Santo está conosco, está em nós, está sobre nós. Se você entender isso, o seu bairro vai começar a viver uma mudança sobrenatural, porque você está lá, carregando a presença do Espírito Santo. Você está lá, o seu trabalho é só BO, só problema, mas você chegou lá com a presença do Espírito Santo. Vai mudar. Amém? Amém? Aonde chega a luz, as trevas não têm poder. Amém? Amém? Como que você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui hoje como? Eu vou sair daqui hoje para manifestar a presença do amado Espírito Santo. Eu vou sair daqui porque Ele habita em mim. E a hora que você for provocado, não tem problema não. Se falhar, se arrependa e comece novamente. Porque todos, menos Jesus, mas todos pecaram. Você vai ser confrontado, você vai viver alguns dias turbulento para construir um caráter, para manifestar essa presença todos os dias na sua vida. Você tem vivido problemas sem a presença, então vamos partir para cima e vamos amar a presença do Espírito Santo. Amém? Amém? Feche seus olhos. Talvez você não fala bom dia para o Espírito Santo, você pode sair daqui hoje e falar bom dia. Talvez você não fala boa noite para o Espírito Santo, você pode mudar isso na sua vida. Talvez você não almoça, não janta, não toma café com o Espírito Santo, mas você pode mudar isso a partir de hoje. Talvez você nunca chamou o Espírito Santo para fazer parte do seu relacionamento. Você pode fazer isso hoje. Talvez você nunca chamou o Espírito Santo para te ajudar a cuidar dos seus filhos. Você pode fazer isso hoje. Talvez você nunca chamou o Espírito Santo para te ajudar. Você pode fazer isso hoje. Qual que é o primeiro passo, Fabiano? Se humilhar na presença dEle,
se arrepender e falar: me perdoa, Senhor, me perdoa, Espírito Santo. Ah, Senhor, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua aleluia. presença. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pra que em tua Feche os seus olhos e rasgue o seu coração.